Hoje vamos meditar na palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, onde a palavra de Deus diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Querido Deus e amado Pai, fala conosco neste momento em que nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Que nada impeça a Tua revelação diante de nós. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos abençoa agora. Amém. Sabe, irmãos, olhando este capítulo de Paulo, nós vamos ver que Paulo, naquele momento, ele estava passando por uma situação muito difícil. Nós vamos ler todo o capítulo. Antes, nós vamos ver que no versículo 7, Paulo diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então, de repente, nós encontramos certas adversidades, passamos por doenças e de repente, às vezes qualquer sofrimentos que nos deixam marcas. E a nossa tendência como ser humano, quando estamos sofrendo, é procurar alguma coisa em que nós apegarmos. Quem conhece Deus e crê em Deus, ele vai se apegar em Deus. Paulo conhecia Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então, naquele momento, ele se apegou, ele buscou em Deus para que Deus pudesse efetuar a cura daquilo que ele estava se encontrando. E nós vemos que muitas das vezes nós somos assim. Paulo, ele estava acometido de um problema muito grave, uma doença que a Bíblia não diz o que é que ele passava. Muitos teólogos dizem que é isso, é aquilo outro, mas na realidade a Bíblia mesmo não nos fala. A única coisa que nós podemos saber, que tudo indica pelo que ele fala aqui, era algo que ele sentia no seu próprio corpo. E ele não queria sentir aquilo porque ele queria fazer a vontade de Deus. E ele buscou em Deus que ele fosse curado. Se nós voltarmos um pouquinho mais, nós vamos ver que no versículo 11, no versículo 5, ele diz assim: neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Ele tinha que se gloriar nas fraquezas dele. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim me vê ou de mim ouve. Paulo sabia que ele não podia se exaltar, ele tinha que fazer com que as pessoas conhecessem a Cristo. E através dele, da humildade dele ser uma pessoa humilde, não se exaltar porque ele era uma pessoa querida, uma pessoa que conhecia a palavra, conhecia a verdade, porque ele estudou com Gamaliel. Mas ele foi sensato e pediu a Deus que ele tirasse aquilo dele. Mas Deus o colocou para que ele não se exaltasse. Ele não se exaltasse de tudo aquilo que Deus estava fazendo com ele. Assim somos nós. Deus não respondeu, pois havia algo grandioso para ensinar a Paulo. E todos
nós tivemos um ensinamento através do sofrimento de Paulo. Em nossa dor, nosso espírito, quando enfraquecido, tende a buscar a Deus pela nossa vida. E é neste momento que o Espírito Santo pode transformar a todos ao seu redor. Não nos queixemos de nossas dores. Antes, sim, sejamos gratos, porque a graça do Senhor em nossas vidas é tudo o que precisamos para alcançar a salvação eterna através de Jesus Cristo. Pelas graças e pelas fraquezas, somos mais fortes em Cristo Jesus. Por isso que nós possamos entender a vontade de Deus e agradecer por tudo e tudo que passamos, que nos trazem para mais perto da cruz de Cristo. Que Deus nos dê forças para lutar. Que Deus nos dê o seu amor de Cristo, para que nós, quando pensarmos que somos fracos, mas com Cristo nós somos fortes. Eu lembro muito bem que uma vez eu estava tão agoniado, sabe? Uma situação financeira abalada, achando que a saúde também estava fraca, mas esta palavra, esta passagem veio até mim, aonde Jesus falou para mim, no meio da rua, eu chorando, pedindo a Deus. Ele me mostrou: a minha graça te basta. Então, meu querido irmão, diante de todas as situações que você estiver enfrentando, que nós estivermos passando, creia que a graça de Cristo é o suficiente para que você possa vencer todas essas batalhas. Aquilo que você estiver enfrentando, Deus é contigo. Deus te ajudará, Deus te sarará, Deus te livrará, Deus te dará vitória. Apenas creia. Creia que Deus vai te dar forças para você vencer todas essas barreiras, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Fica com Deus. E breve nós estaremos de volta, em nome de Jesus. Um forte abraço. Amém.